Alerta Entrevista. No Alerta Entrevista de hoje, a gente conversa com o secretário municipal de saúde de Betim, Cláudio Arruda. Resultados, do levantamento rápido de índices para o Aedes aegypti, o Lira, realizado em janeiro pela Prefeitura de Betim, mostrou que 96% dos focos, do mosquito transmissor de dengue, zika e chikungunya estão dentro das casas dos moradores da cidade de Betim. Secretário, boa tarde, bem-vindo aqui ao Alerta Super, prazer recebê-lo. Boa tarde, Adriana, boa tarde aos ouvintes da Rádio Super. É um prazer estar aqui para discutir sobre um tema tão importante que infelizmente acaba nos perturbando nosso dia a dia, não somente nas nossas residências, como também na saúde no geral no nosso município em Betim. Já vamos falar sobre esse índice que é um índice que impressiona, secretário? Sim. 96% Muito alto. Focos do mosquito em casa. E aí a importância de cada um tomar conta do que é seu, tomar conta do seu quintal, das suas áreas livres, dos vasos de plantas, porque se esses 96 estão em residências, aí cada vez mais importante essa convocação, Sim. Hoje, quando o secretário chegou, eu falei assim, então nós vamos fazer esse pedido à população. Ele falou assim, Adriana, é uma convocação à população para ajudar. Sim, é realmente uma convocação. Nós entendemos que a gente está num estágio bem avançado. É claro que nós não gostaríamos de estar nesse momento crítico, tá? Mas eu peço, é um apelo à população mesmo de uma convocação, porque os números são muito altos, 96% é dentro da nossa própria casa, Nós estamos realizando os mutirões, semana passada nós realizamos em 8 regionais lá em Betim. Ainda faltam 2 regionais também para a gente avançar nisso, a gente fazendo coleta, limpeza, entrando dentro das residências desses moradores, terrenos vazios, mas a gente entende que isso é importante, mas não é só isso. A gente tem outras ações de conscientização da população, Eu acho que é extremamente importante, Adriana, nesse momento a gente conscientizar, convocar a população, fazer as ações corretivas que nós precisamos fazer, mas a palavra é essa, é convocação. E não é só esperar agentes da prefeitura chegarem na casa para fazer aquela visita em que eles conferem, às vezes colocam, a substância para matar, para evitar que aquelas larvas se proliferem e tudo mais. Gente, é o que o secretário falou, é conscientização, secretário? É uma ação que vai perdurar durante todo o ano. Não é só se preocupar em limpar a casa ou tirar os vasinhos de planta nesses meses de chuva e calor, que a gente sabe que são os meses que o mosquito adora reproduzir, Mas é uma ação de todo o ano. Inclusive nós acabei de sair de uma reunião, que a pauta foi essa de conscientização, de tentar até dentro da própria Secretaria de Educação, de parceria que nós temos com a secretária Marilene, já é uma ação que já é feita nessas escolas públicas de conscientizar os alunos, que queira ou não estão ali no momento de aprendizado, de levar também aos seus familiares e parentes para que realmente essa conscientização ela realmente entre nos lares desses familiares, para que a gente consiga vencer. Mas mais uma vez essa luta aqui sempre, todo ano tem. Pois é, e tem algumas informações que vira e mexe a gente fala e a gente vai repetir porque vale a pena reforçar. Onde é que esses mosquitos colocam os ovos? Quais são, os objetos que podem oferecer risco ali no quintal? É importante capinar também o terreno, manter limpo. O que as pessoas podem fazer, aquelas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, que são de Betim? São coisas básicas que a gente entende que surte um efeito. Por exemplo, a gente adora ter uma plantinha, um vasinho. De repente esse vaso ele tem que estar embaixo dele, com alguns furos, para que a água, quando chove, realmente ela escorra, realmente aquela larva do mosquito não criar, vamos dizer assim, propriamente um mosquito, evitar acúmulos, de pneu, objetos, baldes, algo que fique dentro do nosso quintal, fazer a limpeza mesmo dentro da nossa região, o fazer também, a gente está numa época de calor, limpeza também das piscinas. Eu acho que a gente tem que fazer não somente a nossa parte, o nosso vizinho também tem que fazer isso,
né? Então eu acho que são pequenas ações que nós temos que fazer dentro das nossas residências. E ficar de olho, né? Eu falo que eu costumo dizer que nessa hora a gente não tem que cuidar às vezes só do que é nosso, a gente tem que ter uma visão mais ampliada, né? Uma visão de viver em sociedade, viver em comunidade. Então, se viu que o quintal do vizinho tem algum objeto, dá uma alertada nele, né? Uma outra coisa que eu acho que é interessante, que a gente às vezes passa desapercebido, caixa d'água. Ah, verdade. Caixa d'água às vezes fica por algum motivo sem a tampa. A gente não fica subindo toda hora no telhado para poder verificar as condições, mas é importante a gente ver quais são as condições, fazer uma limpeza a cada 6 meses, de preferência, para a gente evitar, de fato, essa situação. Agora, a prefeitura tem feito, né, multirões, como o senhor reforçou. Tem também a utilização de ouvir-trampas, não é isso? Sim. A gente tem feito diversas ações, sabe, Adriana? Fizemos, como eu falei para você, um mutirão semana passada, ainda falta fazer ainda em 2 regionais, que é na questão do Petrovale e no Caivera. Acreditamos que ainda mais tarde na próxima semana nós vamos estar realizando, né? E aí, além disso, que é de conscientização, como eu falei para você, a questão de divulgar isso, outdoor nas escolas, cartilhas, que eu acho muito interessante, né? E também a gente tentar, como saúde em si, nos precaver, né? Eu acho que é importante, por mais que a gente faça essas ações, nós também vamos fazer a nossa parte como saúde. O que seria? Vem comentando, como eu falei anteriormente nessa reunião, da gente, ao invés de deixarmos o paciente, quando com suspeita de dengue, adentrar dentro de uma UPA, que a gente consiga recebê-lo dentro de uma unidade básica de saúde. Hoje nós temos 38 dentro do nosso município. Então, é tentar não estender o horário. O horário é das 7 às 18 horas. Mas em algumas regionais, como em Biruçu, Teresópolis, que a gente tem uma incidência maior na questão da dengue, é que a gente amplie uma equipe fortalecida e estender essa equipe e também aos sábados, né? A princípio do horário das 8 às 17 horas. Para que possa oferecer esse atendimento, né? Porque aí nós vamos realizar os testes de hemogramas, nós vamos desafogar a questão do atendimento nessas UPAs. A gente sabe que a população, se ela realmente está com essa possível contaminação via dengue, o que ela vai fazer? Ela vai procurar as UPAs. E aí o que acontece? Um estrangulamento. Né? Então o que nós estamos querendo evitar é que de fato a gente ofertar, não vão ser as 38 UBS, infelizmente não é possível, mas aquelas UBS que de fato nós temos um problema maior de incidência de foco da dengue. Que são Teresópolis? A princípio Teresópolis e Imbiraçu. Nós estamos externando isso para algumas outras. Em média vão ser aproximadamente 10 unidades. Né? Eu acho que é um quantitativo bom para a gente poder, nesse primeiro momento, né? Nessa primeira fase. É claro, se isso, espero que não, evoluir esse quadro da dengue, a gente pode, de repente, verificar a possibilidade de aumentar mais ainda. Porque essas UBS, além de fazer a questão dos hemogramas, né, serão pontos de apoio de hidratação a esses pacientes. E que é necessário para quem tá com dengue, né? Quem já teve, né, Roberto? O Roberto estava me falando. É a pior doença que eu já tive. Eu já tive, falar, não é bom não. A gente fica muito vulnerável, muita dor no corpo, dor de cabeça, são vários sintomas desagradáveis, né? E é necessário esse acolhimento, a reidratação, até para que o corpo possa também ter condições de reagir, né? Sim, com certeza. E combater todo aquele quadro que tá sendo implementado dentro do nosso organismo. Dia 23 vai ter capacitação também, né? Feita pela secretaria, com ênfase em dengue e chikungunya. E aí voltada para médicos, não é isso, secretário? Para profissionais de saúde. Profissionais de saúde, né? Porque não adianta a gente ter uma estrutura se a gente também não tiver uma capacitação desses profissionais. Que a população, quando você oferta essa unidade básica de saúde, ela vai em peso, né? Então ela fala, hoje eu tenho uma possibilidade de ir numa tal unidade que eu vou ter esses especialistas que possam me atender, ao invés de eu recorrer à questão das UPAs, né? E secretário, falando da prevenção, né? Voltando na questão da prevenção, a Secretaria de Saúde tem algum telefone que a pessoa, ela tá vendo que o vizinho lá não tá agindo, né? Não tá tomando as ações lá de limpeza, enfim.
ela pode ligar, pode fazer algum tipo de denúncia? Sim, ela pode e deve fazer esse tipo de denúncia. Eu acho que tem funcionado bastante, procurar de fato, né, os meios dentro que aí a gente tem uma diretoria de vigilância sanitária dentro do município, né? E procurar, tem uns ouvidorias também, eu acho que a gente tem que fazer isso, fazer o nosso papel como cidadão. Até alertar os agentes de combate a endemias, os ACEs, né? Sim, eu acho que a gente tem feito esse movimento, né? Infelizmente, como eu falo, a gente possa falar assim, mas será que nós temos servidores suficientes para poder atender isso? Eu acho, pessoal, que quando a gente está num surto, numa pandemia, como de dengue, vamos dizer assim, o quantitativo, independente qual for, ele é insuficiente. Então a gente precisa de fato da colaboração da população nessa batalha contra a dengue. Aí é força-tarefa. É força-tarefa. Né? Aí é o poder público, Sim. é a população, são os profissionais da saúde, Sim. é todo mundo atuando, né? Em conjunto para tentar porque isso não é um problema, Adriana, é apenas da saúde. Isso é um problema do município como um todo. As outras secretarias envolvidas, educação, infraestrutura, meio ambiente. É claro que a gente não quer que chegue na saúde, mas eu acho que é um movimento que realmente envolve outras secretarias também. E hoje eu acho que já é bem menor esse índice, secretário, mas quando os agentes começaram a ir nas casas para fazer essa visita, né, periódica, algumas pessoas até ficavam receosas em deixá-los entrar, né? Mas hoje isso já diminuiu, as pessoas já estão familiarizadas com os agentes, até alguns são muito próximos, né, dos moradores, já conhecem, já têm esse hábito de ir, né, frequentemente. É que eles atuam especificamente nessas regionais, então eles conhecem até pelo próprio nome. Uhum. É diferente de antigamente, como você falou, que alguém batia na sua porta e falava assim, eu sou agente Denise. Eu falei, quem é você, né? Qual é a finalidade? Porque infelizmente a gente vive num mundo hoje que as pessoas falam que é alguém, mas na verdade quando você vai e abre a porta da sua casa, infelizmente você é surpreendido, roubado e assim por diante. Então né? é continuar, viu, gente, abrindo as portas para os agentes, Sim, né, de endemias, fazendo esse acompanhamento. Eu me lembro que na casa da minha mãe tem um cartãozinho que vai fazendo acompanhamento, a data em que a visita foi feita, né, todo o controle também a respeito disso. E aí fazer a parte de cada um, a gente fazer a nossa parte para evitar que isso aconteça. Alguma ação que o senhor queira ressaltar, algum convite especial, uma convocação novamente à população de Betim para que possa contribuir, porque a gente está nesse período ainda de chuva, mas a gente precisa agir rápido, né, secretário? Sim. Aí, novamente, né, convocar mesmo a população. Sabemos que a gente está num momento bastante crítico, mas ainda temos uma luz no fim do túnel. Não queremos que realmente tenha uma sobrecarga no Sistema Único de Saúde, não é nossa ideia, claro. Então, convocar mesmo a população, cada um fazer a sua, vamos dizer assim, a sua responsabilidade, né, o seu dever como cidadão. De fato, nós estamos pretendendo ainda essa semana, entre quinta e sexta-feira, a gente está finalizando algumas coisas ainda, alguns planejamentos de ofertar essa questão dessas unidades, reforçar as equipes e também, se tudo correr bem, nesse final de semana já abrir as portas das UBS para a população, né? Então não é só você fazer o trabalho de conscientização, é ofertar também. Então já é por agora. Sim, é imediato. Nós sabemos, como você mesmo falou, que o período crítico realmente são de chuvoso, começa mais ou menos em janeiro, dezembro, janeiro, vai até março. Só que isso realmente fica até maio, mais ou menos. As estações estão tão malucas. São tão malucas que antes de ontem teve uma chuva forte, dá uma estiada e assim vai indo. Mas nosso movimento, de fato, sobre a questão da dengue, nós vamos fortalecer nossas equipes e estender essas ações até início de junho, até a primeira quinzena de junho. Uhum. E é importante a gente reforçar, não é? Já que as estações estão tão malucas, né? Às vezes a gente tem chuva no período em que normalmente não tem e tudo mais. Aí você fica tranquilo, tipo, não tá chovendo, não vou me preocupar não, porque eu fiz a limpeza e tudo mais. Mas os ovos que porventura estão ali, eles ficam, né, secretária? E aí cai uma chuvinha, gente, é o suficiente para aqueles ovos eclodirem, né? Sim. Os danadinhos não vão embora. Não vão embora, por isso que a gente tem que ter esse trabalho árduo dia a dia,
de conscientizar realmente. Secretário, obrigada. E eu agradeço a oportunidade, me coloco à disposição. E nós também. Né? Vamos sempre juntos. que necessário, a gente vai fazer esse chamamento, porque é importante, um assunto necessário da gente falar, né? E não só de dengue, a gente está falando aqui de zika, chikungunya, outras doenças também que podem ser, né, transmitidas pelo Aedes aegypti. É importante, além dos números terem aumentado, quando a gente fala de dengue, zika e chikungunya, é que, graças a Deus, nós não tivemos nenhum óbito até o momento. Ao contrário do ano de 2019, que tivemos 18 óbitos dentro do município. Então, a nossa luta é para que evite a continuidade do aumento desses casos e os óbitos, claro. Com certeza. População ajudando, com certeza vai dar certo. Não é isso, secretário? Secretário Cláudio Arruda, secretário municipal de saúde de Betim, conversou aqui conosco no Alerta Super, agora 4h44.